E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 126. Salmo 126. Uma coisa, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu aprendi a pregar pouco, viu? Porque tinha uns irmãos que ficavam impacientes, né? Às vezes eu me animava e levava assim uns 40, 50 minutos pregando. Disseram que uma certa ocasião, eu não me lembro disso, mas um rapaz me disse que eu fui pregar em algum congresso e passei 3 horas pregando. Eu não me lembro mais disso, né? Mas eu estava pregando e agora é 20 minutos, 25, mas o importante não é a quantidade de tempo. É a palavra que penetra a nossa alma para nos alimentar, né? Porque a palavra de Deus, a responsabilidade dela, a função dela é entrar na vida da pessoa para de alguma coisa transformar, né? Aquele que ainda não tem Jesus, ser transformado, seu caráter, sua personalidade, se forjando a ser igual a Jesus Cristo. E a nós que já temos a Jesus Cristo, é uma palavra de alimento, de incentivo para a gente manter a santidade, a busca do Senhor e permanecer no caminho, né? Essa é sempre a mensagem que o Senhor dá para aqueles que têm Jesus Cristo, né? Para que a gente continue firmados nele. E o tema dessa mensagem é: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí tem um ponto e diz assim: e nós? E nós? Certo? O Senhor fez grandes coisas por nós. E nós? O que temos feito? Tá? E abrindo aqui a palavra de Deus, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que o Senhor aplique a sua palavra em os nossos corações. Esse salmo, ele deve ter sido indícios que ele foi escrito, ele foi salmodiado, ele louvou a Deus inicialmente, originalmente, quando se referia à volta do povo do exílio da Babilônia, daqueles 70 anos, né, de servidão na Babilônia, e quando estava voltando para casa, então há indícios de que este salmo ele foi então proferido em adoração, em louvor ao Senhor, né? Mas ele fala coisas grandiosas para nós, né? E nós precisamos aprender, e ele vem de cima para baixo. É interessante esse salmo que ele não vem, ele vem da alegria para o esforço. Presta bem atenção. Ele vem de um júbilo para um sacrifício, tá? Porque nessa terra nós não nos sacrificamos para sermos salvos. Nós não nos sacrificamos para sermos santos, mas nós nos sacrificamos para que outros sejam salvos. Já perceberam? Esse é o sacrifício do povo, viu, de Deus, né? E aqui ele diz, quando, os versos 1 a 3, nós vamos perceber que ele está falando na necessidade que temos de celebrar as nossas libertações, tá? Ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, tá? Foi como um sonho.
É quando a gente traz para a nossa realidade, quando o Senhor nos liberta da escravidão. Para alguns isso não parece ser tão impactante, porque nasce numa casa onde já a palavra de Deus ali é anunciada, onde já escuta a mensagem, já escuta orações, já escuta louvores, vai à igreja cultuar. Então, parece não ser tão impactante, porque não é aquela pessoa que vem lá do mundão, da escravidão, da dependência, de fazer coisas muito erradas contra si, contra os outros, que a gente entende ser impactante para aquela pessoa o evangelho, né? Mas é um grande engano. Todo ser humano, quer nascido nos ambientes piores, ou quer nascido nos lares mais voltados para a palavra de Deus, todos nós, no momento de um encontro com Jesus Cristo, cara a cara, frente a frente, interior a interior, nós somos todos impactados. E cadê o amém? Dormiram? O pessoal aí que está na internet, dê um glória a Deus aí no chat aí, lá, dê um glória a Deus, porque todos nós, no momento que temos um encontro com Deus, nós somos impactados. É isso que acontece, e é isso que estava acontecendo. Eles estavam cativos e agora libertos, foram impactados pela nova vida. E ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos, trouxe os presos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Meus queridos, não é uma coisa simples, não é uma coisa natural, um encontro com Jesus Cristo. Um encontro com a palavra de Deus, meus queridos, não é algo que a gente acontece assim, não, parece que não houve nada. Houve algo tremendo lá dentro. Nós não voamos, nós não saímos voando, tá? Nós não saímos fazendo algumas coisas estranhas. Alguns saem, porque cada um tem sua experiência, mas algo tão profundo acontece dentro de nós que vai mudar todo o curso da nossa história. E você pode nascer dentro de um lar cristão. Você precisa passar por essa experiência de um encontro com Jesus Cristo, que venha transformar a sua vida e venha lhe impactar para você nunca mais ser o mesmo. Porque na hora que Cristo entra na minha vida, na hora que Cristo entra na sua vida, o mundo não nos interessa mais. Nós nos tornamos imprestáveis para o mundo. Nós nos tornamos imundos aos olhos do mundo. Mas nos tornamos puros aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aí então sabe o que acontece? Então a nossa boca se enche de riso. Quando a gente canta ao nosso Deus, nós não podemos cantar com cara de quem está com dor de barriga, com tristeza. Nós temos que cantar com alegria. Às vezes nós cantamos hinos tão tristes que dá vontade de chorar, parece que estamos no funeral. Mas não é isso que aconteceu. Estamos celebrando a nossa libertação daquela escravidão que nós vivíamos. Então nós precisamos cantar com alegria. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, quem diz nas outras nações, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Alguém já disse para você que o Senhor fez grandes coisas por você? Tem gente que diz, né? Não que a gente quer ouvir. A gente não precisa ouvir. A gente não precisa buscar. A gente não precisa estar atrás disso. Mas essa vida impactada pela presença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o nosso trilhar com Ele fará com que pessoas ainda que venham não gostar muito da nossa presença,
vai acabar percebendo que o Senhor fez grandes coisas. Verso 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A salvação das nossas vidas. Tem gente que diz que isso não é o mais caro, não. Eu tenho para mim que é. Eu estava indo para o abismo, distante de Deus, e me encontrar com Jesus Cristo, ter Jesus Cristo na minha vida, para mim foi a coisa mais importante. Não tem nada que supere a isso. O resto que vem será bem-vindo, porque de Deus do céu só vem bênção. Só vem coisa boa. Mas precisamos continuar orando para que a ação de Deus continue firme em nós, plena. Por isso, o versículo 4 diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Dá para imaginar o que significa os riachos passando pelos desertos? É plantação, é provisão de Deus, é prosperidade, é vida sendo alimentada, não é? Então nós precisamos continuar orando, porque muitas vezes nós esquecemos o dia em que fomos libertos. Porque vem os problemas, e nós não vamos deixar de ter problema. Tem gente assim: você quer deixar de ter seus problemas? Vem aqui à frente e aceite Jesus, você não vai ter problema. Mentira! Nós teremos problemas. Talvez aumente os problemas, mas com Cristo no barco, passamos as tempestades. Agora, depois que nós somos libertos, que nós continuamos orando para que a nossa vida permaneça na trajetória que Deus determinou, e é para isso que a gente ora, para que a gente não saia nem para a esquerda nem para a direita. Ele diz assim: precisamos semear, e mesmo com lágrimas. Os versos 5 e 6, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos entender? Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito e consagrá-lo a Deus, no sentido de feito para Deus. Tudo que nós vamos fazer, semear, alguém já disse que nós temos a nossa vida toda semeando. Ou nós semeamos sementes boas ou sementes ruins, mas sempre estamos semeando. Mas aqui está dizendo: semear com lágrimas é fazer com que fazer o que precisa ser feito e consagrá-lo a Deus. Então, quando você faz algo, você consagra a Deus, tá? Tudo. Se você vai fazer uma faculdade, você consagra a Deus. Se você vai para um trabalho, Deus abriu uma porta de emprego. Tem gente que diz: eu não suporto esse emprego. Não, é ir para este emprego, e que talvez não seja o emprego que você esperava, mas consagrando a Deus, tá? No sentido de que você está fazendo para Deus. Se você está fazendo pão, você não está fazendo pão para a pessoa que vai comer o pão, você está fazendo pão para Deus. Então vai fazer o melhor pão. E trazendo para a nossa realidade, não mais a realidade do povo
judeu que estava escravizado e saiu do exílio, mas trazendo para a nossa realidade, nós temos essa semente em duas dimensões, na material, aquela que a gente semeia para colher os frutos para a nossa manutenção na terra, mas agora somos seres espirituais a partir do momento em que temos este encontro com Cristo, o qual eu disse no início e continuo dizendo, fomos impactados. Então essa preciosa semente é a palavra de Deus. Geralmente para pregar, acabamos passando por aflições, né? Quem que não resolve falar do amor de Cristo para as pessoas e não já viu alguém virar as costas ou fazer piada com você, desprezar sua palavra, achar que você é uma pessoa alienada, achar que você é imbecil, burro, né? Alguma coisa assim. Quem não já sentiu isso, tá? Pois é, a preciosa semente é a palavra de Deus. Geralmente para pregar acabamos passando por muitas aflições. Muitas pessoas rejeitam e impedimentos sem fim aparecem em nosso caminho. Por que é difícil evangelizar? Porque há muitos obstáculos. Não é fácil evangelizar. Achamos difíceis, mas nós precisamos entender que semear hoje é você pegar a palavra de Deus e lançar para as pessoas. Não importa como elas receberão de você. Por isso, mesmo chorando, devemos falar sobre Jesus. Pois haverá uma recompensa pelo nosso trabalho. E muitas pessoas irão ter suas vidas mudadas por receberem nos seus corações a preciosa semente. Quando vermos isso, ficaremos muito felizes. Quando nós estávamos também louvando, além daquele sentimento que veio ao meu coração, eu me lembrei de duas pessoas que já não vou vê-las mais aqui, vou ver no céu. A irmã Ângela. Ela entrou aqui, não tinha a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus foi semeada no seu coração e mudou a história dela. E dela mudou quantas histórias? Tem outra pessoa, era o Alberto, né? Esposo da irmã Jane, que ele entrou aqui, recebeu a palavra e a vida dele mudou. E quantas pessoas ele não abençoou? A palavra de Deus é essa semente que a gente lança e as pessoas vão mudar, viu? Pode ter certeza. Mesmo que aparentemente, às vezes, não dê para ver resultados. Quando você semeia na terra, para a gente aqui é mais difícil a gente falar de semear na terra, porque aqui não tem ninguém que está pegando lá um grãozinho de milho, né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas a gente sabe que quando se semeia lá na roça, na lavoura, você não vê colher nada. Você lançou e pronto, está lá a terra. Você olha para a terra e parece que nem tem semente dentro, mas você teve o seu esforço físico, você pegou sol, você suou, você cansou e lançou aquela semente na cova. E depois você não está vendo. Aparentemente não tem nada. Não devemos, mesmo que aparentemente às vezes não dê para ver resultados. Não devemos, portanto, parar de semear. Por que que o agricultor coloca lá e continua colocando? Por que é que o agricultor no Nordeste, no Ceará, numa terra que só tem seca, dificilmente tem um inverno? Esse ano teve inverno, a gente nem percebeu, porque só estamos preocupados com uma coisa que é bem pequenininha, né? Um vírus aí. Mas teve tanta chuva, tantos açudes cheios, né? Mas o agricultor do Ceará, mesmo com inverno ou sem inverno, todo ano ele planta.
Ele não sabe aqui. Em outros cantos sabe que vai chover mesmo, mas ele planta aqui, porque diz, vai chover, e fica tendo a fé que vai chover, né? E Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Vou traduzir. Lance a palavra de Deus pela manhã às pessoas, e à tarde continue orando por elas. Está entendendo? É a palavra. Plante de manhã a sua semente e não esqueça dela não. Plante a semente, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, gente. Às vezes a gente entrega um folheto, a gente prega ali, convida uma pessoa, fala de Jesus e deixa para lá. Não é assim que funciona. Quando nós plantamos, nós ficamos cuidando daquela semente que foi plantada. Você, meu querido, que está aí em casa, ouvindo essa palavra, preste bem atenção. Se você já tem Jesus, você agora é um agricultor, você agora vai estar plantando. Então plante a semente. A terra parece que não vai mudar. Mas à tarde, continue regando a terra, aguando a terra. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Não compete a nós saber quem vai receber ou quem não vai receber a palavra. Quem vai mudar ou quem não vai mudar. Não cabe a nós, não compete a nós. Mas compete a nós lançar a semente. Né? E tem mais. E sempre nessa ordem. Primeiro, semeadura. Depois, colheita. Primeiro, semeia. Depois, se colhe. Na nossa vida aqui na terra, primeiro semeia, depois se colhe. Primeiro semeia, depois se colhe. Vamos dizer todos juntos aí, pessoal lá. Vamos fazer o pessoal lá ficar com inveja. Vamos lá. Primeiro semeia, depois se colhe. Vamos dizer, a gente pode dizer melhor, né? Primeiro semeia, depois se colhe. Tem empresários que reclamam de jovens que já querem começar pelo topo, indo logo para a colheita, sem passar pela semeadura, tá? Tem muita gente que quer chegar no emprego, no trabalho, e já ter o salário melhor do que o chefe. Não quer passar pelo sacrifício, pelo sofrimento da semeadura, né? Por isso que muita gente tem dificuldades na área material e também tem dificuldades na área espiritual. Na área material porque não está pagando o preço, não está se sacrificando para semear. Meus queridos, nós precisamos ser mais do que nós já somos. Se eu já estudo 6 horas por dia, eu tenho que estudar 8. Nós não podemos ficar assim. Se eu já trabalho na empresa, e se a empresa precisa 15 minutos a mais, não faça cara feia. Diga, farei com o maior prazer. Semeie. Semeie. Se você já faz algo pelo reino de Deus, faça um pouco mais. Tem gente que diz, e eu estou acostumado ver pessoas dizer assim, eu já tenho 10 anos que eu estou na igreja, meu tempo já passou, não vou fazer mais nada não. Digo, já?
10 anos é nem o começo. Os apóstolos queriam, os discípulos de Jesus queriam passar 100 anos pregando a palavra. O problema deles é que a espada estava chegando primeiro e degolando, né? Mas precisamos aprender que primeiro se semeia, para depois se colher. Tanto na sua vida para o dia a dia, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, primeiro semeando, para depois colher. Assim como no mundo espiritual, para colher vidas para Jesus Cristo, para colher famílias para Jesus Cristo, para colher os nossos entes queridos para Jesus Cristo. Primeiro semear, 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 semear. E parece que na família o terreno é mais árido, né? Então gaste mais água, a água aí é oração. Né? Semear chorando é semear, já li. Semear com alegria é semear colocando, aliás, semear com lágrimas é semear colocando no solo o grão que falta para a boca hoje. Olha só, às vezes nós só temos aquele grão, aquele punhado, que ou você faz o feijão ou você semeia. Se você fizer o cozido, acabou ali. Se você semear e aguentar, porque é o sacrifício, você vai colher muitas. Vagem, ou é bage? Como? Com B? Com V, né? Vagem, né? Colher muitas vagens. Né? É passar fome hoje para ter amanhã. Tem gente que pega o seu dinheiro, gasta todinho no mesmo dia, né? Recebe o salário, corre logo para o Norte Shopping, agora que está tudo aberto. Meus queridos, vocês viram aí a confusão do povo querendo gastar dinheiro? Mal abriu 20% para o shopping, não cabia mais ninguém, as filas enormes. O povo doido para gastar dinheiro. Depois estão no sacrifício, né? Então é passar fome hoje para ter amanhã. É você lutar pelas pessoas hoje, chorar hoje, sofrer hoje, para que amanhã elas sejam transformadas pelo poder da palavra. É acordar de madrugada contra a vontade para estudar, para trabalhar, para preparar a marmita que talvez esteja fria na hora do almoço. É saber que a vida é feita de esforço. Isso é semeadura. Ninguém colhe nada no mundo espiritual sem esforço, sem sacrifício, sem entrega, sem semeadura. Ninguém colhe nada nesta vida para as nossas profissões, sem perder noite de sono, estudando, ou trabalhando, ou pesquisando, ou fazendo isso e aquilo outro, para colher lá na frente. Semear chorando é viver de um modo em que não há vergonha nas suas práticas. É viver não para ser reconhecido o seu valor, tá? Você querer fazer as coisas para que reconheçam o seu valor, mas viver de tal modo que sem você querer ou precisar disso, as pessoas reconheçam o seu valor. Sacrifício, né? Então, nosso compromisso, celebremos nossas libertações, estou chegando ao final, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, desfrutemos as bênçãos recebidas. A bênção pode ter sido um sacrifício de que você pregou a palavra, a pessoa te odiou, depois saiu falando mal de você, e 5 anos depois ela chega para você e diz: hoje eu tenho um encontro com Jesus, sou uma nova criatura, me perdoe. Que bênção, né? Fruamos as vitórias alcançadas. Continuemos orando para que Deus complete o que começou em nós e através de nós.
Se depois de celebrarmos o que Deus nos deu, só depois de celebrarmos o que Deus nos deu, é que devemos estar dizendo, coloca mais sementes e mais terreno para que eu possa semear, né? Prossigamos semeando, mesmo banhado em lágrimas, mesmo que com muitas dificuldades. Não há missão impossível, porque nada é impossível para Deus. A tua palavra, a palavra que sai dos seus lábios, a semente da vida eterna que sai através de você, não é impossível para que Deus transforme outras pessoas. Assim como não há portas fechadas que não possam ser abertas pelo Senhor nosso Deus. Amém? Então plantemos, que a colheita vai chegar. Que Deus nos abençoe. Amém?